Boa noite, meus amados e queridos irmãos, a todos que porventura estejam participando conosco, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Nós queremos iniciar essa nossa transmissão fazendo uma leitura no livro dos Salmos, capítulo 29. O capítulo 29, leremos os versos 1 e 2. Versos de número 1 e 2 do livro dos Salmos, capítulo 29. Assim nos diz o texto: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Meus amados irmãos, quando o profeta Isaías registrou no capítulo 6 a visão que teve da pessoa santíssima de Deus, ele registrou o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele descreve como que os anjos, os serafins, estavam em volta do Senhor adorando. No livro do Apocalipse, ou no livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, dependendo da ênfase que se dá, nós vemos que uma das coisas que há de acontecer, ou que hão de acontecer, diante de Deus, diante de Jesus, será a adoração eterna. Para nós é muito difícil perceber com toda clareza o que significa adorar. Mas talvez a palavra mais próxima que nós temos, que melhor define o ato de adoração, é a inclinação, como reconhecimento de que nele reside todo o poder. E este reconhecimento, por si só, que é operado pelo Espírito Santo, em si só é ato de adoração. É claro que se nós formos estudar o assunto, nós vamos ver tantas coisas que acompanham esse gesto, né? Será muito comum entre os judeus, e é comum até hoje, né? Em muitas regiões, e principalmente entre os muçulmanos, os islamitas, aquela expressão Shalom Aleikum, quando se encontram. E aí o outro responde Aleikum Salam. É um cumprimento que eles fazem, desejando a paz de um para com o outro, a paz de Deus. E eles faziam muitos gestos, aquela coisa toda, e o brasileiro, como é muito jocoso, acabaram vendo aquilo em muitos lugares e criaram a expressão Salam Aleik, que não tem nada a ver. Aí quando o sujeito começa a fazer muitas mise-en-scène, né? E então diz, o sujeito é cheio de Salam Aleik. Mas por causa daqueles gestos de veneração, declaração de submissão, adoração, assim como os japoneses também, ao se inclinarem rapidamente, fazem isso para as pessoas mais novas e para as pessoas menos expressivas. Quando a inclinação é maior um pouco, significa um grande reconhecimento. Mas se o japonês se inclina bastante,
ele está reconhecendo no outro uma grande superioridade, desculpe a redundância, mas uma superioridade acima do normal. E com o nosso Deus, a única maneira é prostrar o rosto em terra, colocar o rosto no chão. E assim mesmo ainda não expressaríamos toda a nossa adoração. Mas era muito comum os atos de adoração, a inclinação até o chão. Vamos inclinar nosso coração, nossa mente, nossos desejos diante desse Deus, reconhecendo sempre a sua soberania e o seu poder. Ok, queridos? A todos, então, boa noite. Repito aqui o que já falei antes. Boa noite a todos. Deus nos abençoe. Nós esperamos que em breve tempo possamos fazer nossas transmissões direto da igreja, com participações, porque estamos dependendo da instalação de uma internet mais forte lá. A que tem agora não é suficiente. Isso deve se resolver agora nos próximos dias, se Deus quiser. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por esse momento que nos permite nos curvarmos diante de Ti em ato de adoração, buscando do Senhor orientação para as nossas vidas. Também, ó Deus, declarando o Teu poder e a Tua glória, para que todos saibam, através de nós, que cremos no Teu poder, cremos na Tua soberania, cremos no Senhor como Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo aquilo que existe no universo. Por isso nós rendemos glória e louvor ao Teu nome. Senhor, permita-nos viver de maneira tal que esta adoração se torne visível aos outros homens, assim como Eliseu foi reconhecido por aquela mulher, que disse ao seu marido: este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, porque ele era um adorador. E assim como tantos outros, permita-nos que sejamos como eles também. Atua em nós, ó Deus, com Teu Espírito Santo. Dirige-nos, ó Deus, neste ato de culto que Te prestamos. Nós rogamos, certos de que assim o Senhor o fará, porque oramos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, o texto de Lucas, evangelista Lucas, o capítulo 24, versos 50 a 53. Lucas, capítulo 24, versos 50 a 53. São os últimos versos do Evangelho de Lucas. Está escrito assim: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Os irmãos perceberam a visão de Jesus já glorificado, a visão de Jesus retornando aos céus. Eles adoraram e depois da adoração voltaram para Jerusalém e dia após dia viviam em louvor ao Senhor. Apesar de eu já ter dito aos irmãos que o louvor não é apenas cantar, mas é uma das expressões mais usadas para louvar a Deus. Quando nós dizemos assim, a igreja já entende que basicamente nós vamos abrir as nossas vozes para cantar hinos de glória ao Senhor e louvando o seu nome. O hino de número 68, nós vamos cantar agora no nosso inário. Se você está com o seu inário aí, então você, por favor, nos acompanhe no hino de número 68.
Na sequência deste cântico, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 3, os versos 20 e 21, nós lemos o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A este Deus, único Deus, que nós nos dirigimos para as nossas petições, crendo no que o Espírito Santo falou através do apóstolo Paulo aos Efésios. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, não só daquilo que pedimos, mas até do que pensamos. É crendo assim que nós vamos colocar diante do Senhor e também pedir aos irmãos que estejam orando junto conosco para rogar as bênçãos do Senhor sobre esses pedidos. Eu quero dizer aos irmãos que os pedidos são muitos. Eu quero ver se depois do trabalho, hoje ou amanhã cedo ainda, eu faço uma listagem dos motivos que temos hoje para colocar nos grupos. São muitos pedidos e eu senti esse desejo no coração, não faço isso sempre, mas de colocar nos grupos todos os pedidos que temos aqui hoje. Então vamos lá, os irmãos prestem atenção, não precisam anotar porque eu vou disponibilizar nos grupos amanhã. Em primeiro lugar, eu quero pedir que os irmãos estejam orando por nossa administração no Lar Samaritano. Eu conversei com a SAF da nossa igreja, o presbítero Clair, que é representante junto ao Lar Samaritano, juntamente com a SAF, ele já está ciente do fato. Nós estamos precisando de fraldas geriátricas no Lar Samaritano. Queremos rogar aos irmãos que, aqueles que puderem, procurem a irmã Leia, né, do Zé Luiz, procurem a Carlota ou o presbítero Clair para fazerem sua doação. Se você não puder comprar o pacote de fraldas ou não souber o tipo de fralda, faça como a irmã Maria Luísa. Maria Luísa saiu lá de Ponta Negra, veio até aqui para nos fazer uma doação, fez em dinheiro, porque ela não sabia exatamente o que comprar. Então, outros irmãos estão se pronunciando, a SAF, não é? Está se mobilizando, nós louvamos a Deus por isso e pedimos aos irmãos que nos ajudem. Em nome do Lar Samaritano, que eu estou falando como seu presidente. Vamos ajudar esta instituição. Eu quero pedir oração pelos pastores, repetir os seus nomes. Amanhã vou disponibilizar isto. Pastor Cleander, com câncer. Pastor Daniel, está entubado no 30º dia, já há um mês que ele está nessa situação. Os médicos não têm nenhuma esperança imediata. O caso dele hoje agravou-se bastante, né? O pastor Cairo, que está com câncer também. O pastor Jeremias com sua família, que estão com Covid, né? O pastor Everton Tocachique, lá de Teófilo Otoni, também está internado. Hoje eu recebi notícias pela esposa dele, que ele está melhorando, mas muito pouco, continua internado. Também vamos orar pelo pastor Jorge Correia, que fez cirurgia no coração,
ele é capelão do Mackenzie. Vamos orar também pelo pastor Dorival, que hoje eu soube que o câncer dele não está só no pâncreas, já está atingindo o fígado também. Então ele está com câncer no fígado e no pâncreas. Vai iniciar o tratamento amanhã, parece-me, acho que é amanhã. Quero também pedir oração pela Vanessa, sobrinha de Maria Luísa, Vanessa Locatel, que também está com Covid, se não me falha a memória. Eu acho que sim. A irmã Norma, estamos aguardando o hospital enviar aqui a resolução sobre o material que falta para a cirurgia. Talvez amanhã a gente receba comunicação. Eu já falei hoje com o plano de saúde, falei com a secretária do médico e as coisas estão caminhando. Então, são esses os pedidos que eu anotei e depois me chegaram outros. Então, vamos colocar aqui, né? Como eu disse, a sobrinha de Maria Luísa está com Covid. Nossa irmã Silvana pede por uma amiga sua, a Natani. Deve ser Natani ou Natani, mas acho que Natani, né? Está passando por momentos muito difíceis, não sabemos o porquê. A irmã Graça está internada com trombo no braço em que ela já fez aquela cirurgia, depois daquela queda. A irmã Rogéria agradece mais um aniversário de seus filhos Gisele e Felipe e pede também por sua saúde, pela saúde do presbítero Pimenta e por sua filha Gisele, que está em tratamento, né? Ela está o caso de saúde da Gisele é um caso bem sério, né? Mas Deus está abençoando, ela está tratando. Hoje também aniversaria o presbítero Daniel Sacramento, 67 anos, lá em Salvador. Já ligamos para ele, em nome da igreja, em nome do conselho, já conversamos e desejamos ali uma vida plena daquele homem que tem contribuído tanto para o reino de Deus. 49 anos, 48 anos só de presbítero ele já tem. Foi reencaminhado agora. A nossa irmã Renata pede pela irmã Ângela, lá de Itaipu, que está com câncer. Né? Nós temos orado pela Ângela e o estado dela é um estado muito grave, segundo a irmã Renata já passou para nós. O nosso irmão diácono Jairo também está enfermo e a irmã Aparecida pede que estejamos orando por ele. A irmã Eva pede pela tia da Norma, a tia Merquinha, que está com câncer, também está no estado terminal, com muitas dores. Eu que pude acompanhar o Silas no estado terminal dele e já tantas outras pessoas, eu sei como isso é difícil, inclusive meu próprio sogro, é uma coisa muito triste. E a nossa tia Merquinha, a irmã, aliás, a cunhada da irmã Eva, ela vinha a ser a irmã do Silas, né? A Merquinha, ela está nessa situação. A irmã Cleni pede por seus pais e os seus cunhados, Valmir e Custódia. O pai da Cleni, hoje à tarde estava na UPA, não sei se agora ele ainda está, mas ele estava passando muito mal. A irmã Luciane pede que nós estejamos orando pelo irmão da Carolina, da Carol. Ele tem surtado muito e tem preocupado muito a família. E também a Luciane pede por sua amiga Joelma, né, que está com câncer. E por Marquinhos. Acredito que o Marquinhos aqui seja o Marquinhos, irmão da Marília. Acredito eu. Estive com ele essa semana, ontem eu acho, eu cumprimentei, não estive com ele diretamente, mas cumprimentei de longe lá em Maricá. A irmã Lenilda agradece as orações pelo seu esposo João e continua pedindo pelo seu irmão Ney, que também tem um problema de um câncer. Também queremos agradecer a Deus a vida do Diego, né? Diego da Bruna. O Diego é da Bruna e a Bruna é do Diego. Mas o Diego completou mais um aniversário. Parabéns, já falamos com ele, recebeu felicitações da igreja toda, viu como a igreja o ama e como ele também, eu vi como ele ama aos irmãos. Então, Diego, Deus o abençoe. Parabéns. A irmã Eliséia continua pedindo por suas filhas, a Débora e a Gisele, né? E também pede por sua
Bom, aqui eu não entendi. Ela pede por sua irmã Eliette e por Ângela, eu não sei se é a mesma Ângela, lá de Itaipu, que está com câncer. Não, é outra Ângela, tá bom? A irmã Fátima pede oração por sua saúde, tem sentido muitas dores, e pede por seu pai Heraldo e agradece porque o seu irmão já está sem beber bebida alcoólica já há um mês, está sóbrio, graças a Deus. O presbítero Clair pede que oremos pelo pastor Fausto Cavalcante, da segunda igreja presbiteriana de Jardim Primavera, em Caxias. Ele está internado com Covid e em estado avançado. E o presbítero Marco Inácio pede por sua saúde, pois está acamado desde ontem. Então vamos orar. Eu quero colocar esses pedidos disponibilizados nos grupos para que nós oremos continuamente por estes irmãos, ok? Então vamos orar, meus amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, acabamos de ler e também de ouvir os pedidos feitos por teus filhos, pedidos para a cura de vários irmãos, pastores, servos do Senhor, enfermos, e que certamente suas comorbidades não estão afetando apenas a eles, mas a toda a família, não apenas a família de sangue, mas também a família da fé. Ó Deus amado, nós te rogamos que com tua mão de poder, com tua graça infinita e tua misericórdia, com o teu amor insondável, rogamos-te que visites a cada uma dessas pessoas, colocando uma fé inabalável em seus corações, colocando uma certeza, ó Deus, de que o Senhor está cuidando, talvez não como nós desejaríamos, mas isso não significa que tu não estás cuidando, tratando com cada um destes irmãos e irmãs. Ó Deus amado, te rogamos que sejas propício a cada um. E tu, ó Deus, que curaste e vens curando milhões de pessoas através da história, se aprouver ao Senhor e atender aos nossos rogos, nós te rogamos que manifeste o teu poder na vida desses irmãos hoje, agora, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Também te rogamos, ó Deus, por aqueles pedidos sobre as questões existenciais. Talvez alguém com dificuldade financeira, problemas de relacionamento, problemas no emprego, questões outras, ó Deus, que visam tirar a nossa tranquilidade e nossa paz, uma vez que o inimigo de nossas almas se aproveita disso. Dá-nos a bênção, Senhor, de entender o teu amor sobre nós como Jó, que perdendo tudo em termos materiais e também estando enfermo em estado terminal, o Senhor lhe restaurou todas as coisas. Nós cremos que assim também tu podes fazer em nosso meio. Te louvamos pelos irmãos que estão gratos pelas bênçãos recebidas. Te louvamos pela vida do Daniel, pela vida do Ronaldo, pela vida do Diego. Enfim, ó Deus, te louvamos e agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre os teus filhos. Dá-nos humildade para reconhecermos que tudo é fruto da tua graça e tua misericórdia, pois nós nada merecemos. É esta oração que nós te fazemos, rogando-te que sejas tu mesmo a ministrar aos nossos corações
sobre a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus queridos, eu quero, nesse momento, ler o texto de Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13. Esse texto fala sobre a oração. Uns chamam de oração dominical. Não podemos dar esse nome a essa oração. É melhor dizer que é a oração do Pai Nosso, porque esse é o título mais apropriado, porque ela começa exatamente assim, né? Quando Jesus diz, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se ou seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O texto original, né, fala céus, e sendo idêntico, aliás, fala céu, mas nós também lemos nos céus, acompanhando a palavra hebraica shamayim, que é plural, céus. Não que sejam vários céus. Vamos explicar isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois bem, vamos parar aqui para fazer a leitura em Lucas. Lucas, o capítulo 11, onde o texto mais uma vez, aliás, onde o subtexto mais uma vez indica a oração dominical. Lucas 11, versos de 2 a 4. Então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Ok? Esses são os textos. Eu vou me referir ao texto de Mateus 5,16 daqui a pouco, mas vamos acompanhar aqui. Quando eu era menino, não é lá em Barbacena, não. Quando eu era criança, tanto eu como Jairo, meus irmãos eram, claro, mais idosos, desde bem pequeno nós aprendemos com a nossa mãe a fazer esta oração. E esta oração era feita de manhã, quando acordávamos, e também à noite, quando íamos dormir. E eu já me referi a isso com os irmãos, com alguns. Quantas vezes eu fui dormir, primeiro a gente deitava, puxava o que tinha para cobrir, que nem sempre era uma coberta, às vezes minha mãe botava 5, 6 panos em cima de mim, porque nós não tínhamos luxo, não tínhamos cobertor, e era pedaço de pano, era colcha, não é? Então quando nós cobríamos tudo, eu digo isso no inverno, no verão era mais fácil. Então começávamos a orar. Nossa casa não tinha laje, naquela época era coisa raríssima, e era casa de cumieira. E todos nós, os 6, recitávamos esta oração para nós mesmos. Quantas vezes eu comecei e não lembro de ter acabado? Chegava na metade e já estava dormindo. Aliás, eu sempre fui muito bom para dormir. Eu deito com 1 minuto, 2 no máximo, eu já estou
estou dormindo. Sempre foi assim. Então, nós orávamos, todos nós. E a mamãe perguntava lá do quarto dela: Ronaldo, você já orou o Pai Nosso? Já. E às vezes nem respondia. A Igreja Romana, seguindo uma tradição de outros povos, de vários povos, melhor dizendo, inclusive do povo judeu, tem a prática da reza. A palavra reza significa frases repetidas, né, dirigidas à divindade, né, reconhecendo alguma coisa. Então, tem a Ave Maria, tem a própria oração dominical, né, que já não é utilizada na segunda pessoa do plural, vós. Então, no trajeto aí desta oração, tem outras. E elas se tornam uma reza por causa da sua repetição. Eu não vou dizer que seja automática, mas a sua repetição, usando as mesmas palavras sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A tua vontade se na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dá hoje e tal. Nós vimos aqui uma diferença entre Mateus e Lucas, onde Lucas é muito mais lacônico do que Mateus. Mateus cita a oração na íntegra, recheada de bastante coisas, muitos pronomes, e Lucas é seco, é direto, não gasta muito tempo, né? Eu hoje estava fazendo a leitura da oração do Pai Nosso em hebraico, não é? Porque eu a conheço tanto no grego como no hebraico. Então, curiosamente, eu estava lendo no hebraico, fazendo uma comparação da palavra céu, né? Estava fazendo um estudo sobre isso hoje de tarde. E é uma oração realmente lindíssima, lindíssima. Só tem um detalhe nessa oração: ela não é para ser repetida como nós fazemos, e muitas vezes de maneira automática. Ela é um modelo, Nada contra você recitá-la, nada contra nós a recitarmos, não. Mas não é o ideal. O ideal é entender o que Jesus quis ensinar aos discípulos ali naquele momento. Quero só tirar aqui umas dúvidas dos irmãos, revelar algumas coisas que talvez os irmãos não saibam, talvez saibam. O texto diz assim: venha o teu reino, nós vamos chegar lá, seja feita ou faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. A Igreja Romana traduz como nossas ofensas, né? Perdoai nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí vem, na sua Bíblia deve estar um trecho entre colchete. Você observa lá depois, esse texto aqui: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Originalmente, a partícula de ligação e, assim como na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a unção do Espírito Santo, as bênçãos do Espírito Santo sejam sobre vós. Aqui também é a mesma coisa. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Assim como Jesus diz também, quando ele diz que ele é o
caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. As três coisas estão unidas, estão juntas. Eu não sei por que não tem aqui essa partícula, que em grego a partícula kai, K, na nossa língua, K, né? A e I, kai. Então, não sei por que, eu vou dar uma verificada nisso depois. Mas o ideal seria isso, porque as três coisas estão unidas, uma não existe sem a outra. Pois bem, eu quero começar falando para os irmãos o seguinte: quando você for orar, o simples fato de recitar esta oração não lhe autoriza a dizer eu orei de forma correta a Deus. O que Jesus estava ensinando não era uma reza, não era uma alcantilena, não era uma repetição, que aliás ele condena antes, né? Se você olhar antes, ele diz aqui, ó, só um minuto, peraí. Se você olhar antes, ele diz assim: não vos assemelheis, né? Ele começa lá no verso 5. Não sereis como os hipócritas. E aí ele começa aqui. Falam muito para serem ouvidos e tal. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pressupõe que pelo seu muito falar serão ouvidos. Isso é porque havia, naquela época, a prática de repetir expressões continuadamente, várias vezes. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Não é assim. Mas a repetição da oração em vários momentos entra na mesma linha de raciocínio de Jesus. E precisa ser observado. Como eu não tenho a pressuposição, ou melhor, a presunção, de encerrar esse estudo hoje, pretendo fazer na semana que vem, eu estou caminhando com calma. Quero começar dizendo o seguinte: a oração em si começa Pater Remon, em grego significa Pai Nosso. A palavra pater em latim também significa pai, tá? A pronúncia é idêntica, mas a grafia é diferente e o sentido, a tradução, basicamente, é praticamente a mesma. Entre os gregos havia um costume, entre os romanos, havia uma prática do pater, do pai de família, que necessariamente não teria que ser o marido ou o pai verdadeiro daquela família. Era mais um tipo de mordomo, ou um empregado, ou alguém que assumia a família para cuidar da família, gerenciar a família. Eu acho que a figura mais próxima que nós temos é o mordomo. Então, o pai de família. Ou seja, nós temos o artifício hoje, e isso é antigo, do filho que se torna filho do pai sem que o pai seja pai do seu filho. É o caso da adoção e é o caso do apadrinhamento. E isso era muito comum. Jesus, quando morreu na cruz, ele olhou para Maria e para João e disse assim para Maria: Maria, eis aí o teu filho. E virou-se para João e disse: João, eis aí a tua mãe. Ou seja, a partir daquele momento, começou a haver um vínculo entre ambos de mãe e filho, verdadeiro. Quando meu pai morreu, ele chamou o pastor João, e ele sabia que estava já para morrer, e disse: eu queria pedir uma coisa ao senhor. Eu sei que eu vou morrer, vou estar com Cristo, talvez hoje ainda, e como realmente aconteceu, morreu naquele dia. Eu queria pedir ao senhor que o senhor
assumisse a paternidade sobre o meu filho. Esse meu filho aqui. O pastor João disse para ele assim: a partir de hoje, ele é meu filho e eu sou o pai dele. E à noite meu pai morreu. E o reverendo João assumiu aquilo. Por isso eu considero o meu segundo pai humano, que isso aconteceu comigo. Quando o pastor Elson estava em coma, disseram que não adiantava ir lá, porque tal, e eu fui. E eu pedi ao médico para entrar, mas ele está em coma, não fala com ninguém, nem com a esposa, com ninguém. Eu falei: não, mas eu quero entrar. Quando eu entrei, o pastor Elson, eu falei bem baixinho assim: ô companheiro, você sabe quem está aqui do seu lado? Ele abriu os olhos, deu um sorriso para mim e disse: eu sei, é o chefe. Assim como a dona Maria Soares me chamava de chefe também. Ô chefe, é o chefe que está aí. E o Elson então disse para mim assim: eu sei, é o chefe. Aí conversei um pouquinho com ele, muito rápido, porque ele saiu do coma, eu fiquei impressionado. E ele falou assim: toma conta do meu filho. Eu falei: a partir de hoje, ele não é só seu filho, ele é meu filho também. É meu filho. Eu vou tomar conta dele como um pai toma conta de um filho. Então o Everton sabe hoje que ele não é apenas um seminarista, não é apenas um membro da minha igreja, não é apenas daqui a alguns dias o pastor Everton. Ele é o filho do reverendo Ronaldo, ele sabe disso. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer com isso? É que quando Jesus se dirige aos discípulos, era muita gente, e diz: vós orareis assim. Jesus usa um pronome em duas formas distintas. O pronome remon, né? E depois ele muda. Primeiro ele fala vós orareis assim, ele usa remeis. Depois ele diz Pai Nosso. Aí, quando ele usa nosso, ele usa remon. É o mesmo pronome. Da primeira vez é um pronome que nós chamamos de pronome genitivo, plural. É o nome que nós damos. É um pronome pessoal, genitivo, plural. Depois, ele usa o mesmo pronome, mas numa outra concepção. Agora já no nominativo, também plural. Eu vou explicar para vocês entenderem. Vocês não são obrigados a entender a língua grega. Mas eu, Inácio e Everton, nós temos a obrigação de aprender essas coisas. Significa o seguinte: quando o anjo, em Lucas 2, diz para os pastores: eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. O anjo usa um pronome chamado paz, ou passa, ou pan. Ele usa o pronome paz, que significa, pi alfa sigma. Significa o seguinte: é todo, cada um de per si. Não é todo mundo. Então você dizer que o anjo disse que as boas novas era para todo mundo, todas as pessoas, isso é um engano, isso é um erro crasso em teologia. É um erro terrível. Jesus não veio para todos. Ele veio para os seus. E ele tem os seus eleitos. As boas novas de grande alegria não podem ser boas novas para o cara que morre condenado. Por quê? Porque para ele foram más novas. Porque a vinda de Jesus, sua estada entre nós, foi uma grande notícia para os salvos. Mas para os perdidos foi uma péssima notícia. Foi uma péssima coisa que aconteceu, porque ele veio e julgou. Ele veio e definiu, dividiu bode e ovelha. Isso se mostra lá em Apocalipse. Então, quando o pronome lá, pronome paz, pasa, o pan não, vamos deixar o pan de lá. Esse pronome significa todo, é traduzido por todo, mas todo, cada um em especial. Quando Jesus começa dizendo assim, e vós orareis assim, ele usa o pronome no sentido de todo mundo mesmo. Todos vocês que estão me ouvindo, todos, vocês devem orar assim. Aí é que vem a diferença. Ele diz, Pai Nosso. E aí, esse nosso que ele usa
ele usa o pronome em outra forma, uma forma especial, uma forma particular. Pai nosso. Cada um de vocês deve entender que esse Pai é de cada um de vocês. Vamos voltar um pouquinho à palavra Pai. A palavra Pai aqui não tem o sentido de criador. Todo mundo é filho de Deus. É outra mentira que o diabo gosta de botar na mente das pessoas. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que é resgatado, eleito pelo Senhor, é resgatado pelo derramamento do sangue de Cristo, crê nisso e é selado por isso. Esse é filho. O judeu gostava de achar, e por ele ser judeu, automaticamente ele era filho de Deus. Porque ele era filho de Abraão, filho de Isaac, diferente dos samaritanos. E agora, Paulo, em Romanos, fala para os seus ouvintes judeus o seguinte: olha só, vocês parem com isso de achar que todo mundo é filho de Deus, porque não é verdade não. Porque, eu sou filho de Abraão, quero dizer para vocês que até de uma pedra, Deus pega uma pedra e transforma em filho de Abraão. Então não é ser filho de Abraão que dá direito a você de dizer eu sou filho de Deus. Não é verdade. Tanto é que Jesus muitas vezes falou aos fariseus, falou aos escribas, aos sacerdotes, chamando-os de sepulcro caiado. Como é que ele vai chamar um filho de sepulcro caiado? Hipócritas e tantos outros títulos que Jesus utilizou. Então, para demonstrar o seguinte: vós orareis assim: Pai nosso, Pai que é de nós, Pai que está em nós, em cada um de nós, tu que estás em mim. A Bíblia diz que nós, quando nos convertemos, o Espírito Santo passa a habitar em nós. E quando nós nos convertemos, quem é que habita em nós? Não é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo e clama, Abba, Pai, se o Espírito Santo habita em nós, prova que somos de Deus. E somos filhos de Deus. Então, o que Jesus está dizendo é que quando você for orar, você deve entender o que significa a palavra Pai para a sua vida. E você só deve invocar a paternidade de Deus se você for realmente o quê? Filho. E quando nós fazemos uma exegese na língua grega, nós vamos perceber que esse nosso, o pronome nosso, no nominativo plural, esse pronome significa meu exclusivo, meu pai, tu que és meu pai e eu que sou teu filho. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo para todo mundo indiscriminadamente fazer oração rezada, repetida. Pai nosso. Tem muita gente aí que faz isso, mas que Deus não é seu pai. É necessário que saibamos, tenhamos experiência com Deus, para saber, pela fé e pela ação do Espírito Santo, que Ele é nosso Pai, mas Pai de cada um de nós, com experiência particular. Eu não posso estar perto de uma pessoa e orar em nome dos dois, falando, Pai nosso, meu e dele, meu e dela. Não. Jesus não está ensinando isso. Ele está ensinando, quando vocês orarem, cada um de vocês diga, Pai meu, Pai que está em mim. É a tradução mais literal que eu achei na língua grega. Pai de nós. Pai que está conosco, em particular, comigo. Pai que é meu pai legítimo e eu sou legitimamente seu filho. Então, Pai, nosso, essa relação de pai e filho, se ela não for real, a oração não tem sentido nenhum. Então, qualquer oração que você for fazer, você vai fazer e ser atendido e vai ser ouvido, desde que você seja realmente filho de Deus.
Porque você não pode pedir uma coisa, dirigir-se a Deus em nome de todo mundo. Pai nosso, todo mundo que está aqui, olha só. Não, você não sabe o que o outro está pensando, se o outro é filho ou se não é filho. Pela fé, na igreja, nós nos referimos à comunidade como sendo um só corpo. Mas mesmo assim nós sabemos que tem gente lá que não é do corpo. Pela fé nós citamos isso, crendo que aqueles que são do corpo estão junto conosco. E Deus é Deus deles, como é nosso também. Então essa relação particular. É bom que não entendamos isto, porque os judeus entenderam errado. Os judeus entenderam que bastava fazer a oração do jeito que Jesus falou e que eles estariam ligados a Deus. De jeito nenhum. Não existe isso. Por isso a diferença do pronome pessoal, tanto no genitivo como no nominativo, tem um significado específico. Deixa eu falar para vocês que eu gosto muito da língua grega, porque a língua grega ela é muito parecida com a língua latina, com o latim, que é uma língua que nós consideramos morta, e o francês. O irmão João, que estudou francês, ele sabe disso, que a língua francesa e a língua grega e o latim são línguas que nós chamamos línguas de casos. É caso nominativo, ablativo, dativo, genitivo, vocativo. São essas expressões que identificam cada palavra, cada verbo, cada pronome. Por isso existe essa diferença. Então vamos repetir para encerrar essa parte. Vou fazer a oração, vou orar. Não é que vou fazer a oração do Senhor. Vou orar de acordo com o que Jesus me ensinou. Eu não posso orar simplesmente, Pai nosso que está no céu. Eu vou dizer, Senhor, meu Pai, Tu que és o meu Deus e sou teu filho pela fé em Cristo, resgatado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, você não tem que repetir essa expressão que eu estou usando. Mas o caminho é esse. Porque simplesmente repetir a expressão Avinu Shevá Shammai Shikatá Shemerra volta rumo ao terra, só você repetir isso, não vai adiantar nada. Você tem que entender o que isso significa. Desculpa, o que eu falei foi em hebraico, não foi em grego não. Entendeu? Você não vai adiantar de nada. Você tem que entender o que significa pai. Você tem que entender o que significa nosso, para você falar de forma correta, para que Deus ouça a sua oração. Eu acredito que você depois pode conferir essas coisas na gravação que nós fizemos, na distribuição pelo YouTube. Então eu não preciso ficar repetindo muito. Vamos partir para a próxima expressão. Quando eu disse lá em hebraico, Avinu Shevá Shammai, essa expressão está lá no início no Gênesis, o primeiro versículo que diz Bereshit bara Elohim veshamai verhaaretz, ou seja, céus e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. A mesma expressão aqui, que está céu, Shammai, a mesma expressão aqui é a expressão de lá. Para que vocês entendam um pouquinho, o plural, aliás, o singular da língua hebraica se faz, aliás, o plural da língua hebraica se faz com M. Então, Shammai significa céus, Elohim significa Deus no plural. É uma palavra singular pluralizada. Mas isso é uma matéria lá de estudiosos de hebraico. O que importa é o seguinte, que isso aqui, assim como Elohim não significa vários deuses, Shammai também não significa vários céus. Isso é um erro, admitir um negócio desse. A palavra céu que nós temos aqui é a palavra Uranus. Uranus. Escreve-se Ouranos em português. Ouranos. É Uranus. Uranus é a habitação de Deus. Lugar de habitação de Deus.
Existe uma palavra que os gregos usam para céu, que é a palavra éter, de onde vem a palavra etéreo. Essa palavra, hoje, ela é entendida, né, por nós como sendo uma teoria de uma substância que acreditava-se estar fora das nossas camadas atmosféricas, ultrapassando as camadas atmosféricas, e que esta substância volátil seria responsável por um contato daquilo que fosse mais alto com a Terra. Na atualidade, existem muitos intérpretes que entendem que isso era uma expressão que dava a ideia de comunicação, inclusive de ondas de rádio e outras coisas mais, ou seja, as ondas de rádio, como você se comunica com a Lua, não sei mais com onde, com as naves, é através do éter. Seria essa substância volátil, invisível, mas que existiria. Não há provas disso. A verdade é que o grego entendia o éter como aquele céu que nós estamos vendo, mas não podemos atingir. É aquilo lá. O que tem lá? O que é aquilo? É o céu. Que céu? O éter. Diferenciando a habitação de Deus, onde é muito claro que essa palavra céu, Uranus, é exclusiva para Deus. É o lugar de habitação de Deus. Nada mais do que isso. Então, quando você ora, Pai nosso, Pai meu, Pai que está em mim, Pai que está conosco, Pai de quem eu sou realmente filho, que estás no céu ou nos céus, você está reconhecendo a diferença que existe entre a criação e o Criador, a criatura e o Criador. Ou seja, tu és inatingível, a única forma de atingi-lo é pela fé, assim como está lá em Hebreus. Pela ousadia da fé nós entramos no Santo dos Santos. A palavra de Deus é muito clara quando fala sobre o templo. Quando Salomão ora, ele diz: como é que Deus vai habitar num templo feito por mão humana? Não cabe. Ele não cabe aqui. Ele não cabe em lugar nenhum. O único lugar em que ele, desculpe aqui a expressão, que ele cabe é no seu Uranus, lugar da sua habitação, que nós não sabemos onde é, nós não sabemos como é, ninguém sabe. Paulo teve um vislumbre, creio eu, do Uranus. Estevão, quando estava sendo apedrejado e pronto a morrer, prestes a morrer, ele viu os céus abertos, ele viu o Uranus. Ele não viu o éter, ele viu o Uranus. Anjos ali, e ele viu os céus abertos. É impressionante isso. Certo? Quando Elias foi trasladado, arrebatado, ele foi arrebatado direto ao Uranus. E quando nós, servos de Deus, morremos, não tem essa de ficar dormindo até o dia da ressurreição. O que acontece é que imediatamente nós vamos para o paraíso. Eu acredito que esse paraíso, que é o paraíso, seja uma região idêntica ou a mesma região que é citada aqui como Uranus, junto com Deus. Porque quando Elias e Moisés, no Monte da Transfiguração, se encontraram com Pedro e João ali, eles já estavam com o Senhor. E quando o rico e o Lázaro morrem, o Lázaro vai para o seio de Abraão. O seio de Abraão Abraão ali era a personificação do próprio Deus. Ele já vai para os braços do Pai. E quando o ladrão na cruz diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ele diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo onde? No paraíso. Comigo, no paraíso. Então, Deus vai ficar em dois lugares? Fico lá no paraíso e também vou lá no meu céu, lá no Uranus. De vez em quando eu vou lá no paraíso ver como é que o povo está e tal e volto. Não existe isso. É uma coisa só, na minha visão. Então, queridos,
Quando nós oramos, nós precisamos perceber com toda clareza e buscar entender isso, que nós estamos nos dirigindo ao nosso Pai real, porque Ele nos adotou e certificou nossa filiação pelos méritos de Cristo. Nós somos enxertados, vocês sabem disso. E este Deus a quem nos dirigimos, por Ele ser onisciente, onipresente e onipotente, Ele está aí vendo você, está aqui me vendo, está conduzindo pelo Espírito as minhas palavras, minha mente, está aqui ao nosso lado, cumprindo o que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Ele, de uma forma misteriosa, especial, Ele está no seu Uranus. Ele lá e você aqui. O Senhor está nos céus e nós aqui na terra. Temos que entender isso. Temos que entender isso para que nós não nos espiritualizemos a um ponto tal de nos acharmos muito especiais e mais espirituais do que os outros. É o erro de muitos pastores, é o erro de muita gente, né? Acredito que é o erro até de muita gente que tem boa intenção, mas erra nisso. Nós temos que entender: Deus está nos céus e nós aqui na terra. Nós somos pecadores, imperfeitos e não temos ainda a redenção completa no sentido de glorificação. Um dia estaremos com o nosso Deus. Veremos face a face. Nós não veremos Deus face a face por etapas, vai ser de uma vez só. Isso nos leva a entender que estaremos com Ele no seu céu. Então, queridos, é bom que nós entendamos isto. Deus não está distante de cada um de nós, não está longe de cada um de nós. Lucas 17, Atos 17, 27, se não me falha a memória, eu preciso conferir aqui. Se é Atos 17, 27 ou Atos 27, 17. Espera aí. Atos... Só um minuto. Atos 17, 27. Sim. Quando Paulo faz o seu discurso em Atenas, no Areópago, quando ele se refere ao Deus desconhecido, ele diz que é esse Deus que os atenienses não conheciam, mas queriam adorar, né? Ele diz que esse é o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Vamos vendo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e muito mais. E de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora prestem atenção nesse verso. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Entenderam? A palavra tateando aqui é uma palavra grega chamada aptomai, que significa apalpar. E ele diz que nós podemos fazer isso pela fé. Ele está conosco, Ele está entre nós, mas Ele é inatingível sem a pessoa de Jesus, sem a fé em Jesus. Aqueles que têm fé em Jesus e que realmente são filhos, esses pela fé conseguem perceber e entrar em contato com o Deus único e verdadeiro que está na sua habitação celestial, no seu Uranus. É muito privilégio para nós. É muito privilégio para qualquer um de nós. E a expressão estás nos céus, está nos céus, essa expressão significa estar em nós. Nos céus, mas em nós. Então, queridos, quando nós formos orar agora, temos que parar um pouco e pensar assim. Repetir a oração chamada dominical não é orar.
Pastor, o senhor está doido? Não estou não, eu sei muito bem o que eu estou falando. Jesus está dando aqui as regras para se fazer uma oração. Orareis assim. Primeiro, vão invocar o Pai. Como vocês acharem que devem. Mas entendendo que ele é pai de cada um de vocês. Cada um de vocês tem que assumir essa responsabilidade que está se dirigindo ao próprio pai. Não é pai de todo mundo. É pai de muitos. Mas você tem que entender se ele é seu pai. Para poder orar a ele. É isso que Jesus está falando. Depois ele diz... É o caso do Pai Nosso, né? O pronome nosso aqui, que eu já falei. Ele diz assim... Vós orareis assim, né? Aí ele usa a palavra remeis. Depois, Pai Nosso, aí ele usa Pater Remon, nosso, cada um de vocês tem que saber se ele é mesmo pai ou não de vocês. Que está nos céus, temos que reconhecer a divindade, soberania, superioridade, e muitos de nós não reconhecemos. Nos acostumamos tanto com a ausência física de Deus e de Jesus, que esquecemos que Ele é o nosso Pai que está nos céus e nós na terra. E nós não somos absolutamente nada sem Ele. Por isso tem muita gente orgulhosa, pedante, muita gente enfatuada, muita gente que se acha, como diz o paulista, muita gente que confia nos bens, no dinheiro, na casa, no dinheiro no banco, na sabedoria, né? Confia em tudo isso. Nossa confiança tem que estar em Deus, que é o nosso Pai. Por isso que ele diz lá, vocês que são homens, seres humanos, se um pai pede um pão, se o filho pede um pão, o pai não dá uma pedra, o filho pede um peixe, o pai não dá uma serpente, muito mais eu, sendo pai de vocês, mas ele não é pai de todo mundo. Aquele que é realmente meu filho pode pedir pão que ele vai ganhar pão. E tem mais, está arriscado não ganhar nem pão. O texto diz que ele dá muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Então você pede pão que ele vai te dar bolo. Vai te dar um pudim de leite condensado. Pede ele um pirulito, ele vai te dar um pudim de leite condensado. Ele dá muito mais do que nós pensamos. A última expressão que eu quero considerar com os irmãos hoje é sobre a santificação. O texto diz assim, santificado seja o teu nome. O que você acha que significa isso? É um desejo nosso, é um desejo que nós precisamos revelar para Deus, de que Ele seja santo, seja santificado? Ou é um compromisso nosso? Ou ainda um reconhecimento? Raciocinem comigo a expressão, olha, Pai, meu Pai, sou teu filho, já sei disso, santificado seja o teu nome. Quer dizer, se isso soa como um desejo para que o nome dele seja santificado, isso é um erro. Como é que eu posso santificar a Deus? E como é que eu posso pedir que ele seja santificado, que ele se auto-santifique, se ele já é santo? Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, eu preciso entender o seguinte, é que o meu desejo como filho é que o nome de Deus seja reconhecido como santo e um ser santificado através de mim e por mim. Muita gente não entende isso. Pai, santificado seja o teu nome. Lá na nossa casa, uma vez, eu já contei essa história, eu estava jogando bilhar num bar. Naquela época eu não era convertido ainda. E surgiu uma discussão sobre as famílias do bairro. E a turma começou a zoar todo mundo lá, né? Fulana, falando de moças e tal, de filhos, homens também. Fulano é bandido, fulano é ladrão, fulana anda com todo mundo, e não sei o quê. Falaram um monte de bobagem. E lembraram de várias famílias. Até que um sujeito virou-se e disse assim, a verdade é que nesse bairro não tem uma família que preste. Aí um homem pulou, estava jogando bilhar comigo, e meu pai estava tomando uma cerveja do lado de fora, mas não ouviu isso não.
E ele virou e falou assim: epa, 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 para aí. Não é assim não. Nesse bairro todo, nessa região toda, tem uma família que ninguém pode falar isso. Meu pai era conhecido como Seu Gomes. Seu Gomes, mas eles falavam Seu Gomes. Ô, Seu Gomes. É a família de Seu Gomes. Aí todo mundo ficou quieto, aí olharam para mim: ô Ronaldo, desculpa, aí é verdade, a sua família é a única família que nós respeitamos. Porque o seu pai é uma pessoa... Aí começaram a falar do nosso pai. A gente vê como seu pai é um cara sensacional pela criação dos filhos. Vocês... Aí um disse lá, um que a gente chamava de Madureira. O Madureira levantou e falou assim: vocês sempre honraram o nome do pai de vocês. Santificação é isso. Separou. O Tião, que era Sebastião o nome dele, já é falecido. O Tião separou meu pai daquele bolo de gente errada e disse: pelos filhos nós podemos ver que Seu Gomes é um homem diferente. Meu pai foi santificado, e olha que nós não éramos flor que se cheirasse, eu e Jairo. A gente era jovem, e a gente bebia, jogava lá, a gente ia para baile, a gente fazia as farras, não era, espiritualmente falando, a gente não honrava coisa nenhuma, nem aos nossos pais e nem a Deus, eu e Jairo. Agora, na visão humana deles, não roubou, não matou, não prostituiu, não sequestrou. Ah, você era um cara maravilhoso. Era benquisto de todo mundo? Então, isso fez com que meu pai fosse separado de todas as outras famílias. Meu pai e minha mãe. Eu entendo que quando nós somos exortados por Jesus a dizer isso, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo, eu, na minha vida, vou buscar viver de maneira tal que o teu nome vai ser santificado, porque eles dirão: é filho de Deus, como disseram de Eliseu. Este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Só Deus pode fazer uma obra dessa. Só Deus pode dirigir uma vida assim. Então, é uma santificação em mim e por mim. O Espírito Santo me separa, me santifica, e eu agora luto nessa santificação para honrar o meu Pai. Aí eu tenho coragem de dizer para Ele: quero te santificar, não apenas a mim, mas na minha santificação eu santifico o teu nome. Teu nome vai ser olhado e visto com louvor pelos outros homens. O teu nome será exaltado através da minha vida. Então, meu Pai, eu quero santificar o teu nome, porque santo tu já és, separado de tudo, principalmente de toda a criação. Estão percebendo? Então não é um desejo apenas, eu desejo que o Senhor seja santificado. É um compromisso. Não é um reconhecimento também. Eu reconheço que Deus é santo. E você? E eu? Então é muito mais um compromisso. Essa expressão, santificado seja o teu nome, é um compromisso nosso, que nós temos que ter com Deus, de que pela nossa santificação, Ele será santificado diante dos homens. O nome dele, não a pessoa dele, o nome. Porque meu pai não era santo, coisa nenhuma. Eu não quero aqui tripudiar sobre quem já morreu, inclusive ele morreu com Cristo. Batia na minha mãe, não deixava na igreja, bebia, jogava, fumava, fazia... Ele não era santo, coisa nenhuma, mas santificou depois da conversão. Mas para os homens ele era diferente. O nome dele foi diferenciado pelos filhos. Então você que é filho e o tem como pai, tem a Deus como pai, santifique o nome de Deus. Não a pessoa dele que já é santo, mas o nome, para que ninguém venha a vilipendiar o nome de Deus por sua culpa, por minha culpa, por nossa culpa. Eu vou parar aqui para continuar na próxima quinta-feira. Ficamos então com essas primeiras expressões. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que Deus nos abençoe e nos permita entender pelo Espírito Santo tudo aquilo que Deus colocou em meu coração.
E se porventura alguma coisa eu não soube explicar como homem, o Espírito Santo certamente vai falar no seu coração e você vai entender sem dúvida nenhuma. Que Deus assim o abençoe. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus queridos? Meus amados irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que no domingo pela manhã, às 9 horas, nós estaremos com a nossa escola dominical. Ela começou muito bem no domingo passado, esperamos que continue assim, esperamos que melhore mais e mais. E tenho a certeza que quando tivermos mais para frente, nós teremos outras novidades, né? 9 horas da manhã a escola dominical e às 19h30 o culto vespertino. Quero agradecer aqui ao meu primo Edmilson Costa, que está aí nos assistindo, Deus abençoe. A irmã Elza, lá em Miguel Calmon, lá no sertão baiano. Elza, eu transmito um abraço meu para todo mundo aí. Digo que eu tenho muita saudade desse povo, tá bom? Muita mesmo. Todo dia eu estou aí batendo papo com o Rogel, com a turma toda. E que Deus abençoe muito vocês. Um abraço da família Amaral aí. O nosso irmão Carlos José Ramos Pacheco também está nos assistindo. A Helena, eu estou vendo a Helena aqui, ela sim. É porque a figura é bem pequenininha, Helena. Aí eu tenho que aproximar um pouco mais para... você mesmo. A Helena, viu? Deus abençoe. Estou com muita saudade do povo lá de São João de Meriti. Quero agradecer aos irmãos que nos assistiram, estão nos assistindo, aqueles que eu não citei aqui, porque estão constantemente conosco, tá? Eu quero pedir oração por uma moça. Ela é manicure oficial da família Boechat. Ela atende a nossa família Boechat todinha lá. Só que agora não está podendo porque ela foi acometida de um câncer. Já há algum tempo ela vem lutando contra esse câncer e agora ela está naquela fase final. Está muito mal mesmo, é muito amiga nossa, a Rosane. Peço que os irmãos orem em favor dessa menina também, é nova, bem nova. Uma pessoa sensacional. Estamos muito alquebrados com essa notícia, tá bom? Meus queridos, nós vamos orar, encerrando assim a nossa transmissão agora. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê uma noite na presença do Senhor. O Edmilson está dizendo aqui, olha, um forte abraço a todos, viu? E, Clay, nós estamos orando por Nancy, viu? Estou vendo você aí também. Nós estamos orando por essa turma toda. Deus há de nos abençoar. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pelos méritos de Cristo Jesus que nos resgatou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, é que nós nos dirigimos ao Senhor. E agora queremos te pedir pela Nancy e pela Rosane. Visita, Senhor, nós te rogamos, aquela menina. Cuida do coração dela, da mente. Coloca fé, coloca esperança. Permita, Senhor, que ela tenha uma experiência profunda com o Senhor. Nós pedimos que cuides dela de uma maneira muito especial, como também da tia Merquinha. Essa doença é uma doença terrível, mas nós te pedimos que tenhas misericórdia dessas pessoas, todos que nós já citamos aqui. Agora, Pai, te pedimos uma noite de descanso, uma noite em Tua presença. Rogamos-te que nos permitas levantar no dia de amanhã para continuar, Senhor, esta obra que pesa sobre nós, mas pesa com nos tornando alegres e felizes e regozijando por sermos usados por Ti. Fica com cada irmão que aqui está, aqueles que não puderam estar. Permita-nos que nos reunamos na próxima quinta-feira para concluir essa análise que estamos fazendo destes princípios de oração que o Senhor nos traz nesta noite. Nós te oramos, agradecidos, certos da Tua bênção, em nome do Teu Filho amado Jesus.
E agora, irmãos, recebei a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Boa noite, meus queridos, que Deus a todos abençoe. E até domingo, Deus assim nos permitindo.